Olá, bom dia. São 7h53, quinta-feira, 16 de julho. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária promove, dentro de alguns minutos, uma audiência pública para discutir temas relativos à assistência técnica e extensão rural. A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária é a política pública avaliada pela comissão em 2015. Nesse processo de avaliação que a Comissão de Agricultura está fazendo esse ano sobre assistência técnica e extensão rural, nós estamos realizando um conjunto de audiências públicas. Nós vamos ouvir o TCU, a CGU, sobre a avaliação que o tribunal tem sobre a questão da assistência técnica no Brasil. Porque ao final do ano nós vamos apresentar para o governo um relatório fazendo a avaliação da assistência técnica e da extensão rural e, na medida do que formos apreendendo e compreendendo o processo, de repente a gente vai apresentar também um conjunto de medidas ou de sugestões para que o governo adote no sentido de melhorar o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A Comissão de Direitos Humanos faz 2 audiências públicas nesta quinta-feira. Pela manhã, a reunião é para discutir o uso de equipamentos de proteção individual no ambiente de trabalho. É uma iniciativa de um setor empresarial que quer vender a tese para a sociedade de que se o cara usar equipamento de segurança, ele não tem que ganhar adicional de insalubridade, ele não tem que ganhar adicional por serviço penoso e nem por periculosidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou você elimina as áreas insalubres, penosas ou perigosas, ou vai ter que pagar, sim, para aquele trabalhador os adicionais. Porque a vida dele está em jogo, a saúde dele está em risco e, consequentemente, inclusive, ele tem direito à aposentadoria especial. Da forma que estão propondo é isso. É querer que o IPI, o equipamento de segurança individual, substitua o pagamento que eles têm que fazer. Tem que fazer os dois, pagar os adicionais e, inclusive, assegurar todo o equipamento de segurança. Esse é o caminho, e não um excluir o outro. E às 14h, a Comissão de Direitos Humanos debate os resultados de pesquisa feita com a população brasileira sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse debate já está sendo feito aqui na comissão, já fizemos 3 audiências públicas com esse objetivo. O segredo de tudo não é você só aumentar os presídios e jogar as nossas crianças lá dentro. É você aumentar os investimentos na educação. Você ter mais escolas, mais ensino técnico, mais formação, mais conhecimento, mais saber. Isso é uma sociedade solidária, fraternal, humana e justa. A CPI que investiga irregularidades nos julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, reúne-se para analisar requerimentos relacionados à quebra de sigilo. A reunião está marcada para as 9h30 da manhã. O controle das fronteiras brasileiras, principalmente na região da Amazônia, é tema de audiência pública esta manhã na Comissão de Relações Exteriores. Quem traz informações ao vivo é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Conhecer o trabalho dos militares na Amazônia e saber como é feito o controle das fronteiras. Esses são alguns dos pontos que devem ser discutidos nesta quinta-feira, durante a audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. O convidado é o comandante do Exército, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. O Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteira. Desse total, 11 mil estão sob o comando militar da Amazônia. Isso significa 4 vezes mais a fronteira que os Estados Unidos têm com o México. Mas enquanto a fronteira norte-americana é protegida em quase toda a sua extensão, a fronteira entre o Brasil e os países vizinhos é difusa e permeável. A grande extensão do território, a carência de serviços estatais e de infraestrutura, a permeabilidade do território, a dificuldade de locomoção e o baixo desenvolvimento socioeconômico da região dificultam o trabalho das Forças Armadas. Um dos principais desafios que eles enfrentam por lá é na vigilância dos delitos transfronteiriços, como o tráfico de drogas e armas e o contrabando de produtos de fauna e flora. É que desse total, 9.500 quilômetros da fronteira são rios, lagoas e bacias hidrográficas. Além disso, parte da
fronteira são áreas de proteção ambiental ou terras indígenas, então não é possível construir estradas ou postos de controle. Lembrando que a Amazônia faz fronteira com os 3 principais produtores de cocaína do mundo: Colômbia, Peru e Bolívia. André? Obrigado, Mariana. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira regras para criar e fundir municípios. Ainda falta o aval dos deputados para o projeto do senador Flecha Ribeiro. É a terceira vez em menos de 2 anos que a proposta sobre novos municípios é aprovada pelo Senado. Os projetos anteriores foram vetados pela presidente Dilma Rousseff para evitar mais gastos. Vários senadores concordam com o argumento. Vai acarretar mais vereadores, mais cargos comissionados, mais gasto com máquina de Estado, mais gasto com prefeituras. Enquanto eu penso que o que o contribuinte, que o brasileiro gostaria, é de que os recursos dele, contribuinte, estivessem na educação, na saúde e na segurança. Não está provado cientificamente que isso ajudará e melhorará o desenvolvimento do país, principalmente, senhor presidente, principal e especialmente em um momento de crise como este que nós vivemos. É inadequado, é inaceitável. Mas para 57 senadores, é hora de o Brasil ter mais municípios. 18 anos sem criar mais município no Brasil. Não é justo que um distrito de 20, 30 mil habitantes, a 300 quilômetros da sede do município, aonde ele pertence, não possa ter a sua emancipação, a sua independência. No estado de Mato Grosso, temos vários municípios onde a sede é mais de 200, 300 quilômetros daquele local que pode se transformar em município. Dos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do Brasil, 1 milhão e meio fica no estado do Amazonas. E nós só temos, no Amazonas, 62 municípios. O texto que vai para a Câmara exige estudos de viabilidade, consulta prévia à população e lei estadual para criar, incorporar, fundir e desmembrar cidades. Tanto os novos municípios quanto os que vão ser divididos terão que ficar com um número mínimo de moradores: 6 mil habitantes nas regiões Norte e Centro-Oeste, 12 mil no Nordeste e 20 mil habitantes nas regiões Sul e Sudeste. Os projetos da reforma política dominaram a pauta da sessão do plenário desta quarta-feira. O repórter Dante Ascioli acompanhou os debates. O plenário aprovou mudanças nas eleições proporcionais. Hoje, os votos de todos os partidos que formam uma coligação vão para o mesmo bolo e a chapa que tem mais votos fica com mais vereadores e deputados. Pelo projeto, as siglas até podem se coligar, mas na hora de dividir as cadeiras no Legislativo é cada um por si. Na prática, é o fim das coligações. Só vai beneficiar os partidos grandes e os poderosos é aqueles que são financiados pelas grandes empresas. Fortalece os partidos de verdade e desestimula os partidos de um dono que pega a carona na coligação e acaba, obviamente, usurpando, surfando, sugando votos de outros partidos para se eleger. Outra mudança é no dinheiro usado para financiar as atividades das legendas. Pela regra atual, todos os partidos registrados no TSE recebem recursos do fundo partidário, mesmo sem eleger nenhum deputado. O projeto impõe uma barreira. Para ter acesso ao fundo partidário e à propaganda de rádio e TV, as siglas devem estar presentes em 10% das cidades e em metade dos estados até 2018. E a partir de 2022, em 20% dos municípios e em 2/3 dos estados. Essa tese aí, ela será derrubada, até porque ela é inconstitucional dentro de uma ingerência indevida na estrutura partidária. O que é que busca esse projeto? Estruturar os partidos para que os partidos não fiquem eternamente provisórios, para que se constituam democraticamente e se fortaleçam. Os senadores aprovaram uma quarentena de 2 anos para juízes e membros do Ministério Público que queiram disputar eleições. Me parece excessivo. Nós estamos afastando da vida pública pessoas que podem ter vocação para exercer um mandato
eletivo com grandes condições de prestar contribuição ao país. É injusto uma disputa, sobretudo nesse momento tão midiático em que o Ministério Público se envolve, de disputar com aqueles que, à custa da execração da atividade política, possa se beneficiar dessa execração para se beneficiar colhendo os votos nas urnas indevidamente. Prefeitos condenados pela Justiça Comum por improbidade administrativa não poderão mais ser afastados pela decisão de um juiz isolado, mas de órgão colegiado do Poder Judiciário. Não pode um prefeito eleito pelo povo ser afastado de forma monocrática por um juiz. Alguns até que fazem isso por não gostar ou ter uma posição partidária contra o prefeito. Se quiserem, as legendas podem se unir para disputar eleições proporcionais, mas ficam obrigadas a manter o vínculo durante pelo menos 4 anos. Federação pode acontecer um dia, se os partidos ideologicamente defenderem princípios que estão no seu estatuto. Federação não dá com 30 partidos no país. Nós não temos correlação de forças na Câmara para aprovar o fim das coligações. Com a alternativa da federação, poderemos ter. É seguro isso? Não. Poderemos ter. O debate sobre a reforma política continua em agosto. Os parlamentares deixaram para depois do recesso a votação aqui no plenário de projetos que já passaram pela Comissão Especial de Senadores, mas que tratam de temas que ainda estão sendo analisados pela Câmara. O relator, senador Romero Jucá, quer chegar a um acordo com os deputados sobre temas como tempo de rádio e TV, propaganda eleitoral, redução de custos das campanhas, afastamento de prefeitos condenados por crime eleitoral e nova eleição no caso de prefeitos, governadores, senadores e presidente da República que tenham o mandato cassado pela Justiça. Também ficou pendente de votação, por falta de consenso entre os senadores, um projeto que prevê novas regras para a pré-campanha eleitoral. E hoje podem ser votados mais 2 projetos no plenário do Senado. Um sobre a contratação de funcionários em período eleitoral e outro sobre a realização de pesquisas sobre candidatos e eleições. A reforma política também está sendo debatida e votada na Câmara. Nessa quarta-feira, chegou ao Senado um projeto que já foi aprovado pelos deputados. O texto permite a doação de empresas a partidos e reduz o horário eleitoral no rádio e na TV. A proposta será analisada em agosto. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.